A passagem de hoje é 2 Samuel 17, versículos 15 a 29. Vamos ler juntos. E disse Husai a Zadoque e a Abiatar, sacerdotes. Assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel. Porém assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente, e avisai a Davi, dizendo: Não passes esta noite nas campinas do deserto, mas passa depressa a outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estavam, pois, Jonatas e Aimaas junto à fonte de Rogel, e foi uma criada, e lhe disse, e eles foram, e disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas viu-os, todavia, um moço, e avisou a Absalão. Porém, ambos logo partiram apressadamente, e entraram em casa de um homem, em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e para ali desceram. E tomou a mulher a tampa, e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grão descascado sobre ela. Assim, nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher, àquela casa disseram: Onde estão Aimaas e Jonatas? E a mulher lhes disse: Já passaram o val das águas. E havendo-os buscado, e não os achando, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que, depois que partiram, saíram do poço, e foram, e anunciaram a Davi. E disseram a Davi: Levantai-vos, e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então, Davi e todo o povo que com ele estava se levantou, e passaram o Jordão. E já pela luz da manhã, nem ainda faltava um só que não passasse o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento, e levantou-se, e foi para sua casa e para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa, e se enforcou, e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi veio a Maanaim, e Absalão passou o Jordão, ele e todo o homem de Israel com ele. E Absalão constituiu a Amasa em lugar de Joabe sobre o arraial. E era Amasa, filho de um homem cujo nome era Itra, o israelita, o qual entrara a Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, tomaram camas, e bacias, e vasilhas de barro, e trigo, e cevada, e farinha, e grão torrado, e favas e lentilhas também torradas, e mel, e manteiga, e ovelhas, e queijos de vacas. E os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram: Este povo no deserto está faminto, e cansado, e sedento. Amém. Ainda hoje, todos nós vivemos uma vida que se parece com o deserto. Ninguém é exceção. Ao caminharmos pelo deserto da nossa vida, encontramos trechos tão duros que quase nos tiram o fôlego, e também rios profundos e violentos que bloqueiam o caminho diante de nós. Alguns rios são calmos, mas outros são tão profundos e fortes que precisamos atravessá-los com todas as forças que ainda temos. Quando pensamos: agora que passei por uma montanha e atravessei um rio, talvez eu possa descansar, logo encontramos outra montanha e outro rio. Quando a montanha e o rio diante da nossa vida são tão difíceis e impetuosos que não conseguimos suportá-los com a nossa própria força. Quando o medo nos impede de dar até mesmo um passo. Há momentos em que queremos desistir de tudo e nos entregar ao desespero. Mas Deus nos esconde nessa montanha, faz-nos atravessar esse rio em segurança e, por fim, nos conduz à mesa que está além do deserto. Quando olhamos hoje para Davi no deserto da sua vida, talvez ele estivesse passando por uma estação tão severa que, em meio ao desespero, quisesse largar tudo. Vou ler Salmos 55, versículos 4 a 8, que expressam muito bem o coração de Davi. O meu coração está dorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Pelo que disse: quem me dera asas como de pomba!
Voaria e estaria em descanso, eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Selá, apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Amém. Por causa da rebelião de seu filho Absalão, Davi havia saído de Jerusalém chorando, descalço, em plena fuga. E até Aitofel, o conselheiro e estrategista genial que havia traído Davi, ficou do lado de Absalão. Por causa do plano de Aitofel, Davi estava em uma situação urgente, correndo perigo de morte. Mas, pela intervenção de Deus, o plano de Aitofel fracassou, e o plano de Husai foi aceito. No caminho da vida que se parece com o deserto, quando estamos diante de problemas como Aitofel, problemas que nos ameaçam e nos deixam sem poder nos mover, quando não conseguimos resolvê-los com a nossa própria força e queremos desistir, lembrem-se disto. Deus é aquele que protege o seu povo com a sua mão invisível, até confundindo o discernimento dos inimigos. Continuando a mensagem de ontem, eu oro para que, por meio da palavra de hoje, este seja um tempo precioso em que percebamos como Deus governa a nossa vida e nos guia de modo detalhado, e em que reconheçamos a mão de Deus voltada para nós. Quando Davi estava desanimado, caminhando pela estrada do deserto da vida, Deus enviou muitas pessoas para ajudá-lo. A passagem de hoje fala sobre as pessoas que ajudaram Davi. Primeiro, no versículo 15, aparecem Zadok e Abiatar. Vamos ler juntos o versículo 15. E disse Husai a Zadok e a Abiatar sacerdotes. Assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel. Porém, assim e assim aconselhei eu. Amém. Davi havia deixado os sacerdotes Zadok e Abiatar em Jerusalém para observarem os movimentos de Absalão. Pela intervenção de Deus, o plano de Aitofel havia sido neutralizado. Ainda assim, Husai, preparando-se para um possível perigo, enviou uma mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar para informar Davi sobre a situação. Depois de ouvirem de Husai o plano de Absalão, Zadok e Abiatar enviaram uma serva para transmitir a notícia aos seus dois filhos, Jonatas e Aimaas, que estavam escondidos fora da cidade. Mas, no processo de transmitir essa mensagem, eles passaram por uma crise. Enquanto Jonatas e Aimaas levavam a informação a Davi, quase foram descobertos pelos homens de Absalão. No entanto, com a ajuda de uma mulher que estava em Baurim, eles se esconderam dentro de um poço, passaram pela crise e entregaram a mensagem a Davi em segurança. Qual era essa mensagem? O versículo 16 diz: Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: Não passes esta noite nas campinas do deserto, mas passa depressa a outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Era uma situação tão urgente assim. Esses dois homens, que hoje poderíamos chamar de dois espias de Davi, conseguiram atravessar a crise em segurança justamente por causa de uma mulher em Baurim. Baurim era uma aldeia no caminho de Jerusalém, passando pelo Monte das Oliveiras, em direção ao rio Jordão. E ali havia muitos ligados à casa de Saul. Pensando de maneira comum, seria difícil imaginar que as pessoas daquele lugar ajudariam Davi. Em contraste com Simei, que naquele lugar amaldiçoou Davi, essa mulher arriscou a própria vida para ajudá-lo. Quando Davi estava em perigo, os israelitas o abandonaram. Mas, pela ajuda dessa mulher comum, uma estrangeira de Baurim, eles puderam escapar dos soldados de Absalão. Do mesmo modo, Deus é aquele que nos resgata das crises e nos capacita a vencer as dificuldades, até mesmo por meio de pessoas inesperadas, não apenas por meio das pessoas próximas que estão ao nosso lado. Nos versículos 21 e 22, Jonatas e Aimaas dizem a Davi que ele atravesse as águas rapidamente. Ao receber essa mensagem para atravessar o Jordão depressa, Davi e seu grupo atravessaram o rio durante a noite e se deslocaram para um lugar seguro. Como será que estava aquele grupo que precisava fugir com tanta urgência? Eles estavam extremamente cansados e esgotados. Por outro lado,
Quando Aitofel viu que sua estratégia não havia sido aceita, percebeu imediatamente que a guerra estava perdida. Vamos ler juntos o versículo 23. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento e levantou-se, e foi para sua casa e para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa, e se enforcou, e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. Amém. Como Aitofel havia ficado do lado de Absalão, ele pôde perceber imediatamente que aquela guerra estava perdida. Afinal, ele havia traído Davi. Se Absalão fosse derrotado, todos os que estavam do lado de Absalão morreriam. Sabendo disso, ele voltou para sua cidade, colocou os assuntos de sua casa em ordem e tirou a própria vida. Por uma escolha errada feita em um momento, ele chegou a um fim trágico. Que tipo de pessoa era Aitofel? Ele era o conselheiro mais confiável do rei Davi e um grande estrategista. A Bíblia avalia seu conselho dizendo que era como se alguém consultasse a palavra de Deus. Ele era o maior gênio estratégico de sua época. Apesar de ter recebido de Deus um dom tão precioso, ele não perguntou a Deus. Confiou mais na própria sabedoria e no próprio julgamento. No fim, quando seu plano foi rejeitado, não conseguiu suportar a profunda frustração e a vergonha, e morreu por suicídio. Nós também, enquanto vivemos, estamos todos os dias diante de encruzilhadas de decisão. Para fazermos escolhas corretas e caminharmos pelo caminho certo, precisamos buscar a ajuda de Deus todos os dias. Não pela nossa sabedoria nem pela nossa experiência, mas com a ajuda diária do Espírito Santo, devemos pedir para não seguir caminhos distorcidos pela nossa ganância, pelos nossos apegos e pelos nossos desejos, para não sermos dominados pela ira que não conseguimos governar, e para não fazermos julgamentos errados. Creio que, quando somos guiados somente pela palavra e vivemos segundo o Espírito Santo, podemos escapar das tentações e armadilhas de Satanás. Vamos ler juntos o versículo 24. E Davi veio a Maanaim, e Absalão passou o Jordão, ele e todo o homem de Israel com ele. Amém. Davi atravessou o Jordão com seu grupo e chegou em segurança a Maanaim. Eles estavam cansados e famintos. Quando chegaram a esse lugar chamado Maanaim, encontraram mãos de ajuda que não esperavam. Pessoas influentes da região, Sobe, Maquir e Barzilai, trouxeram camas, utensílios, trigo, cevada, carne, queijo e muitas outras provisões abundantes. Eles não fizeram isso porque queriam receber algo em troca. Também não tinham qualquer intenção escondida. O motivo era simples. Sentiram compaixão, pensando que o povo estaria faminto, cansado e sedento no deserto. Quando parecia que todos haviam abandonado Davi, Deus enviou pessoas estrangeiras e sem grande nome, naquela terra estrangeira de Maanaim, para acolher e ajudar Davi e seu povo com generosidade. Ali, com a ajuda de líderes locais como Barzilai e Maquir, Davi reorganizou seus soldados e recompôs suas fileiras. Mesmo em meio a essa crise, Deus ajudou Davi e seu grupo por meio de mãos invisíveis e de pessoas concretas. Na providência de Deus, ele guiou Davi para que sobrevivesse e, por fim, pudesse virar a situação. Amados irmãos, vocês estão caminhando pelo deserto agora? Estão sedentos e cansados? A maior coisa que podemos fazer no deserto é fixar os olhos em Deus. Não olhem apenas para as ondas violentas, nem para o rio profundo. Não tenham medo do conselho de Aitofel que tenta nos destruir. Fixem os olhos somente em Deus, que está preparando a mesa de Maanaim para vocês. Aquele para quem olhamos mudará a estação da nossa vida. Do outro lado do Jordão que Davi atravessou, Deus já havia preparado a mesa abundante de Maanaim. O fim do deserto não é destruição, mas o suprimento de Deus. O deserto é o tempo em que nossos olhos se fixam somente em Deus. Hoje, confiem nesse Deus e deem mais um passo. Davi viveu cada momento do deserto com Deus e olhou somente para Deus.
Neste caminho da vida que se parece com o deserto, nós não estamos sozinhos. Mesmo sem sabermos, Deus enviou seus anjos, e com sua mão invisível nos trouxe até aqui. O Senhor continuará nos concedendo graça para socorro em tempo oportuno. As pessoas que ajudaram Davi não eram grandes heróis. Eram pessoas comuns, sem nome e sem destaque, mas seguradas pela mão de Deus, oferecendo uma pequena ajuda. Também desejo que nós nos tornemos, no lugar onde estamos, a mesa de Maanaim preparada por Deus, dando vida e fortalecendo alguém. Desejo sinceramente que, mesmo em meio ao sofrimento, olhemos somente para Deus. Nos tornemos cooperadores uns dos outros e edifiquemos juntos o reino de Deus.